Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca, trazendo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer review de um jogo que, cara, é muito querido meu. Um jogo que há muito tempo eu queria jogar e que finalmente eu joguei. E que eu finalizei bem, pelo menos a história principal, porque as DLCs eu ainda tô jogando. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ele, Alan Wake. Não reparem muito na minha voz, é porque eu tô meio gripado e eu quis trazer esse conteúdo para vocês, que eu tava planejando já desde semana passada também. E fora que um pouquinho mais pra frente do vídeo eu vou contar uma história bastante interessante que eu tenho com esse jogo. Então, bora lá pro vídeo. Alan Wake, ele é um jogo eletrônico de ação e aventura, porém ele tem alguns elementos de terror, de sobrevivência ao horror, e ele foi lançado no dia 14 de maio de 2010, sendo um exclusivo de Xbox 360. E o jogo já tem cerca de 14 anos, já fez 14 anos no dia 14 de maio agora. E ele foi desenvolvido pela Remedy Entertainment, que é a mesma que trabalhou nos primeiros jogos do Max Payne, Max Payne 1 e Max Payne 2, o qual eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia do Max Payne. E ele foi publicado também pela Microsoft Games Studios. E em 2021 ele ganhou uma versão remasterizada que saiu para os consoles atuais, PlayStation 5, Xbox Series X, porém ele foi publicado dessa vez, quer dizer, distribuído pela Epic Games. A Epic Games, que como todos conhecem, é a que cuida do Fortnite atualmente. E também ela já trabalhou em jogos como a saga Gears of War, qual eu também já trouxe aqui para o canal. Bem, como seria a jogabilidade do Alan Wake? Como seria a mecânica de jogatina do Alan Wake? Bem, o jogo ele envolve muito a parte de narração, contando histórias. A gente vai encontrando alguns documentos, como é de praxe de jogos que misturam terror, ter esses documentos para você ser mais imersivo na história. Fora também que o Alan Wake a gente pode correr. Correr assim porque ele não vive toda hora correndo. Ele vai chegar a uma parte que vai cansar e aí a gente tem que recuperar o fôlego para poder correr mais um pouco. A gente pode se esquivar dos inimigos, que são os famosos possuídos aqui no jogo. E fora também que temos umas 5 ou 6 tipos de armas diferentes e 3 tipos de lanternas diferentes, que é o nosso inventário do jogo, lanternas e algumas armas. Essas armas que são ou uma escopeta que tem de diversos tipos, 3 na verdade, que é a semiautomática, rifle de caça e a de ação dupla. E de pistola a gente só tem uma pistola mesmo, .38. E também a gente tem uma arma sinalizadora, a gente tem as luzes também sinalizadoras, granadas de luz, e a lanterna em si. Que no começo a gente tem uma lanterna menor, mas com o passar do jogo a gente vai encontrando uma lanterna maior e aquelas lanternas que aguentam mais carga. Bem, como agora já falei da jogabilidade do Alan Wake, vamos agora falar sobre o enredo, a história dele. Bem, no jogo nós assumimos Alan Wake, o personagem principal, ele que é um escritor de best-sellers com tema de horror psicológico, histórias de horror, digamos assim.
e que é muito semelhante ao Stephen King. Tanto é que no decorrer do jogo vai ter diversas referências dele, não somente do Stephen King, mas também de outras coisas, como uma série americana e que passava aqui no Brasil também, que é a famosa Twilight Zone, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, é o Além da Imaginação. Bem, continuando. Nós, Alan Wake, vamos tirar umas férias, porque como já não estávamos conseguindo ter inspiração para escrever novas histórias num período de 2 anos, nós, junto com a nossa esposa Alice, vamos para uma cidade do interior de Washington DC chamada Bright Falls, onde a gente vai ter um período de descanso para ver se nossa imaginação aguça novamente. Porém, acontecem diversos eventos estranhos e sobrenaturais que vão turbilhar essa nossa aventura. Começando, é claro que ao chegar na cidade, nós vamos pegar a chave do nosso chalé, onde vamos ficar alojados, porém a gente é recebido por uma mulher misteriosa que lembra muito a bruxa do 71 do Chaves, que ela é uma parte importante para a descrição narrativa do jogo e que vai se envolver durante toda a trama. Depois, chegando lá, a gente ajeitando tudo, a gente chega no chalé, ajeita tudo. A nossa esposa fala que vai fazer uma surpresa para nós, porém a gente vê que é uma máquina de escrever, fica pé da vida com ela, briga com ela, e a gente vai refrescar um pouco a cabeça, pôr a cabeça no lugar, porque a gente brigou com ela e não era isso que a gente queria. E a gente ouve ela gritando, a gente vai correr ver o que aconteceu. E o jogo começa daí. Esse é o ponto inicial. É claro que tem o prólogo, que seria o pesadelo do Alan Wake, o qual ele descreve que tudo começa com um pesadelo, que vai mostrar para nós a mecânica do jogo. E depois disso, a gente começa essa história que é a gente tentando procurar o que aconteceu com a nossa esposa, e também nesse meio do caminho somos apresentados a diversos personagens, a diversas coisas estranhas que vão acontecendo, como manuscritos de história que a gente escreveu, porém a gente não lembra, e esses manuscritos estão decorrendo a nossa jornada em busca da Alice. Bem, agora é a parte que eu falo que eu tenho uma história bastante interessante com Alan Wake, porque tudo começou quando já lançou o jogo. Eu, como estava passando por uma transição de PlayStation 2 para Xbox 360, e como meu Xbox 360 era um modelo que não tinha destravamento na época, eu acompanhava muito o Zangado, que ele fazia o Vale a Pena Não Jogar, e eu fiquei assistindo os vídeos dele, falando do meia hora do Alan Wake. E o jogo me encantou porque era uma coisa totalmente diferente, um jogo totalmente diferente do que eu já tinha jogado. E quando ele mencionou que era a mesma empresa que tinha feito o Max Payne, nossa, aquilo me chamou a atenção demais, porque eu tinha jogado o Max Payne 1 e o 2 no meu PlayStation 2. E eu queria muito jogar. E teve um dia na escola que era uma aula de redação, e a professora na época falou: faça um texto jornalístico, um texto informativo, não lembro na época, era para fazer um texto sobre qualquer assunto. E eu peguei o tema do Alan Wake, que era um novo jogo desenvolvido pela Remedy Entertainment. Era assim, eu fiz como se fizesse aqui pro canal mesmo. Deu umas... como eu não sabia muito bem o que escrever, como transprazer, eu tirei um 8 porque deu umas
10 linhas, 15 linhas no máximo. E uns 2 anos depois, quando eu consegui desbloquear meu Xbox 360, eu consegui pegar o Alan Wake pra jogar. Porém, ele, como era uma versão pirateada, era misturado as legendas em inglês com português e ficava tudo confuso, né? Porém, por força e maior, eu tive que dropar o jogo porque ele crashava toda vez no episódio 3. E aquilo me deixava muito triste, cara. Me deixava triste demais, porque era um jogo que eu tava querendo muito jogar e que, infelizmente, ele crashava toda hora no finalzinho do capítulo 3. Uma outra coisa interessante sobre o Alan Wake é que ele é descrito como se fosse uma série, porque ele é dividido em episódios. E falando em série, Alan Wake me lembrou bastante as primeiras 3 temporadas de uma série que era a minha favorita na época, lá em 2010, que era a Supernatural, que já teve 15 temporadas, terminou agora em 2020. Alan Wake é um jogo bastante interessante, eu gosto muito dele. É um jogo totalmente diferente do que eu joguei e eu tô pensando em fazer um resumindo dele, explanando toda a história dele, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, que é o final. E vai ser uma coisa bem mais detalhada, vai ter spoiler. E vai ser um vídeo depois do próximo que eu vou fazer, que vai ser sobre o Realverine. Como vocês viram na parte da comunidade, que eu falei, que era a indicação do meu amigo, beleza? Bem, galera, terminando mais esse vídeo aqui. Esse vídeo que foi uma review onde eu dei uma pincelada sobre o Alan Wake, contei um pouquinho sobre uma história que tive com ele, um pouco da jogabilidade, um pouco do enredo, porque eu vou trabalhar mais nessa parte do enredo no próximo vídeo, que eu vou explanar sobre a história. E vai ser um resuminho de game, porque a história dele é fantástica demais. Bem, do primeiro jogo, porque tô querendo jogar o segundo, agora que eu zerei um. Hein, caso você não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos também, para estar conhecendo o meu canal, os trabalhos que eu faço. Vejo vocês no próximo vídeo e até!